Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estejam nos vendo e ouvindo. Eu lembro, aqueles que estejam nos vendo ou nos ouvindo usando um celular, coloque na horizontal, porque vamos apresentar algumas telas que vão nos ajudar na nossa exposição. Exposição do quê? É, nós temos o tempo, o tema da nossa exposição é provações. Qual o significado em nossas vidas? A pergunta não cai do céu, ela foi extraída de um livro que está na tela de vocês, chamado Jonas de Ângeles Responde, que é uma síntese de 30 livros da nossa amiga Joana de Ângeles, que um grupo de espíritas se reuniu, leu as 30 obras e as transformou em perguntas, nas quais a resposta está num dos 30 livros. O que nós fizemos e o que estamos fazendo é varremos todas as perguntas que estão no livro e selecionamos todas aquelas que estão relacionadas a provas e expiações. Uma delas é que é o título do nosso trabalho. Qual o significado das provações em nossas vidas? Vejam que na própria tela tem uma frase que é do Kardec, em que ele diz, numa palavra, expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Normalmente, dentro da doutrina espírita, nós chamamos expiação ou provação como sendo resgates. Então, são os resgates que o ser humano passa durante a existência, que é uma somatória de expiação e provação. Expiação, na maioria das vezes, é uma provação que já nasce com você, uma deficiência, um problema congênito ou inicial que perdura durante toda a existência. É uma expiação. Enquanto que a provação, que é também um resgate, ela pode ocorrer em diferentes fases da nossa existência. A pergunta está nesse sentido. Essas provações, sejam elas expiações ou não, que significado têm em nossas vidas? Esta pergunta é a pergunta de número 54, está no livro. Joana de Anjos responde, em que a resposta está no livro Mestre de Amor, que é um dos 30 livros que foram varridos para encontrar a resposta. A resposta é extensa. O que está na tela é, digamos assim, uma síntese. Ela responde numa frase: a provação para o espírito encarnado é fogo purificador. Ou seja, ela compara a aprovação como algo que nos aquece, que nos ferve, que procura fazer um processo de sublimação. O nosso amigo Marco Prisco, que é um outro mentor que trabalha com a Joana de Ângeles, ele tem uma outra comparação semelhante, em que ele diz, é como se fosse uma caldeira, uma aprovação. Dentro dessa caldeira, refina-se o óleo bruto do nosso espírito. Ou seja, todas as partes brutas, inferiores, difíceis, certo? Negativas, elas de alguma forma são refinadas, sublimadas pela ação da aprovação. Ou seja, a aprovação é um mecanismo que tem como objetivo uma purificação, uma melhoria, uma sublimação íntima nossa. Agora, esse fogo pode ser um fogo na alma, ou seja, uma provação que ninguém vê, em forma de angústia, saudades, uma provação no corpo, ou seja, um fogo no corpo, que muitas vezes retrata, certo, enfermidades como uma lepra, ou um fogo ou uma provação no sentimento.
retratando uma ansiedade, uma frustração. Então, são diferentes tipos de fogos, cujo objetivo é uma purificação, uma transformação, um refinamento do óleo bruto íntimo nosso no tempo. A questão é que nós não vemos dessa forma a aprovação, na maioria dos casos. Eu, você, a maioria dos espíritas, muitas vezes não entende a aprovação tendo esse tipo de objetivo. Normalmente, nós entendemos que a aprovação é uma punição. É Deus atuando, agindo, certo? Fazendo, me punindo em relação àquilo que eu possa ter feito no passado. Esse tipo de visão, na verdade, é quase que fosse uma transposição de responsabilidade. Eu estou passando pela provação não por minha exclusiva responsabilidade, mas porque o Criador me está punindo por aquilo que eu possa ter feito. Eu transfiro a responsabilidade, a origem da provação para um ente superior, Deus. E muitas vezes, como reflexo disso, eu entendo, mas como? Eu tenho tanta fé. Mas, como diz o nosso amigo Vitor Hugo, a fé não libera as almas dos resgates, das provações, como esperam e supõem alguns crentes apressados. Ou seja, eu muitas vezes entendo que, por eu ter uma fé espírita, católica, protestante, judia ou o que seja, esta fé me torna imune a uma punição do Criador. Ou então, muitas vezes, nós entendemos que as provas e expiações é uma justiça. Pô, por que comigo? Eu não fiz nada nessa existência. Então eu vejo que aquilo que está ocorrendo comigo corresponde a algo que não é justo. E aí entra novamente a questão da fé. Se na fé eu entendo que se tiver essa fé e eu fico imune às provações, muitas vezes eu faço a fé como um mecanismo de troca. Se eu me tornar espírita, protestante, católico, ou seja, eu me torno imune às provações. A fé não deve ser um documento para chantagear o equilíbrio da justiça. Então, normalmente, eu vejo, entendo que as minhas provas ou refletem uma punição de alguém, eu estou sofrendo injustamente por alguma coisa que eu não fiz. Ou, em terceiro lugar, muitas vezes eu entendo que não é uma punição, não é uma injustiça, mas é um esquecimento. Estou esquecido. Ninguém se lembra. Deus não se lembra de mim, os planos espirituais não se lembram de mim. Toda essa prova e expiação, não por punição, por injustiça, mas porque estou esquecido. Esqueceram de mim nas minhas provas e expiações. Mas, como diz o próprio Vitor Hugo, a carga de aflições que conduzes não significa abandono a que estejas relegada, e sim recordação de que não és esquecida. É uma frase absolutamente brilhante do nosso amigo Vitor Hugo. Todas as frases, aliás, que estão na tela de vocês são de um livro chamado Calvário de Libertação, que nós vamos ver a seguir. A carga de aflições por que passas não significa abandono a que estejas relegada, e sim que não és esquecida. Muitas vezes eu digo, eu estou abandonado, estou passando pela minha prova e expiação e continua. E é exatamente o contrário. As provas e expiações refletem todo um trabalho, na maioria das vezes, extremamente justo, misericordioso, da espiritualidade, do Criador, tendo como objetivo a minha melhoria espiritual. Mas eu não vejo assim. É uma punição, é uma injustiça.
estou esquecido. Raramente eu vejo como um fogo purificador, ou fosse um processo de libertação, um processo de refinamento. Lembrado? É o óleo bruto que está sendo aquecido para se refinar. Esse processo é o processo das provações e expiações. Então, a gente pode ter calvários morais, físicos, mentais, todos eles não significam uma punição, não significam uma injustiça e não significam um esquecimento, mas sim como um processo de depuração, de melhoria, sublimação íntima do nosso espírito. Como eu disse, sempre que possível, nós iríamos dar exemplos dessa purificação, dessa provação. Nós aconselhamos, recomendamos que vocês leiam um livro chamado Calvário de Libertação, que é do nosso amigo Vitor Hugo, no qual, no prefácio dele, ele faz uma dedicação do livro a quem? A todos aqueles que sofrem limitações e paralisias, tormentos e constrições de todo porte, aos que choram e amam, aos que sofrem e trabalham por um mundo melhor, convertendo as suas aflições em esperança para os seus irmãos. Esta obra é dedicada a todos nós, que por alguma razão podemos estar passando por provas e expiações, limitações, tormentos, calvários, cujo objetivo é a libertação. Leiam. É um livro extraordinário. É o exemplo total de que a aprovação é um fogo purificador. E normalmente nós encerramos as nossas exposições com uma poesia. Dessa vez escolhemos uma poesia da nossa amiga Maria Dolores, exatamente sobre provas e expiações. Alma querida, escuta. Se na terra a provação é sombra que te alcança, não temas. É o pretérito de volta. O presente aflitivo é a nossa própria herança. Sofre sem reclamar. Serve e prossegue. Além da própria angústia, alma sincera, encontrarás, chorando de alegria, a luz da vida nova que te espera. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro e finalizamos com uma frase da nossa amiga Joana de Ângeles, em que ela diz: agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, multidão ou na soledade. Agradece ao Pai, Criador, a dádiva da vida. Um grande abraço, nos vemos no futuro.